Olá, meu nome é Caroline Santana. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de filmes de blenda de polietileno com nanopartículas de óxido de molibdênio. Esse projeto foi realizado no Instituto de Macromoléculas sob a orientação da professora doutora Maria Inês Bruno Tavares. Para começar, é interessante definir o que são embalagens ativas. Nada mais são do que embalagens que contêm algumas substâncias no material ou ao redor do alimento com a intenção de melhorar as condições de armazenamento e aumentar o tempo de prateleira. Sendo assim, essas embalagens elas interagem com os alimentos, ao contrário das embalagens passivas, cuja função é apenas ser uma barreira física. Nesse projeto, nós utilizamos uma blenda de polietileno, e o polietileno é o principal termoplástico utilizado pelas indústrias no mundo, devido ao seu baixo custo, bom isolamento térmico, resistência química, boa processabilidade, tenacidade, flexibilidade e transparência no caso de filmes, dependendo da espessura. Há diversos tipos de polietileno, mas os mais utilizados são de alta densidade, baixa densidade e média densidade, cuja diferença é a densidade e a questão das ramificações. O polietileno também tem uma grande variedade de aplicações, como por exemplo para a produção de garrafas, embalagens para alimentos, sacolas plásticas, na verdade filmes em geral, e até tubulações. Em relação ao óxido de molibdênio, ele é conhecido por apresentar um comportamento eletrocrômico, fotocrômico, também é muito utilizado em catálise e também é conhecido pela sua atividade antimicrobiana, pois inibe o crescimento de micro-organismos e por isso nós escolhemos esse óxido para ser utilizado nesse projeto. Os objetivos desse projeto, então, foram extrusar a blenda de polietileno, juntamente com as diferentes concentrações do óxido, obter os filmes através da prensa, analisar os filmes por FTIR, DRX, DSC, TGA, EDX e ressonância magnética no domínio do tempo, e também analisar a atividade de água e o ângulo de contato. Em relação à metodologia, a blenda foi misturada com o óxido durante 2 horas. Depois houve a extrusão, né? A zona 1 teve a temperatura de 160 graus, a zona 2 e 3, 165, e a velocidade da rosca, 30 a 40 RPM. Depois houve a prensagem para a obtenção dos filmes a 150 graus Celsius por 10 minutos a 6 toneladas. As concentrações dos óxidos utilizados foram 0,1%, 0,3%, 0,5%, 0,7% e 1%. Agora eu vou começar a discutir os resultados. Primeiramente, discutindo o espectro de FTIR, eles não apresentaram as bandas do óxido, apenas bandas da blenda. Isso não é um indicativo de ausência desse óxido, porque posteriormente nós veremos que em outras análises que ele está presente, mas isso pode ter acontecido devido a pouca quantidade de óxido nos filmes e ele não está na superfície do mesmo, e sim entre as moléculas do polímero. A imagem à esquerda apresenta os difratogramas, né? Primeiramente, em preto, temos o difratograma do óxido de molibdênio, em vermelho, o difratograma da blenda PE, e mais acima, os difratogramas dos filmes com diferentes concentrações de óxido. Então, nós podemos observar que houve aí a presença dos picos do óxido de molibdênio nesses filmes, houve também um aumento da intensidade desses picos conforme o aumento da concentração, e também houve uma mudança no grau de cristalinidade. Então, a blenda apresentava um grau de cristalinidade de 50%, mas houve aí um aumento do grau de cristalinidade no filme com 0,1, significativo, né, para 66%. O filme com 0,7% também aumentou para 64%, e o filme com 1% variou para 61%.
Em relação às curvas de DSC para o segundo aquecimento e segundo resfriamento, houve um processo de cocristalização. No entanto, todos os filmes apresentaram temperaturas de fusão e cristalização semelhantes às temperaturas da blenda PE. Foi realizada também a deconvolução daquelas curvas, e com isso nós descobrimos que há 3 picos. No segundo aquecimento, o primeiro pico ocorre em 84 graus Celsius, o segundo em 109 graus Celsius e o terceiro em 121 graus Celsius. No segundo resfriamento, também ocorre o mesmo processo. A primeira curva ocorre em 62 graus Celsius, a segunda em 97 e a última em 110 graus Celsius. E esses valores se repetem também para os filmes com óxido de molibdênio. A análise de TGA da blenda PE mostrou que o início da degradação ocorre em 439 e o fim em 468 graus Celsius. Para os filmes com óxido de molibdênio, houve sim uma redução das temperaturas de início e fim da degradação, como pode ser observado nessa tabela, mas essa diferença não foi tão drástica em relação às temperaturas de início e fim da degradação da blenda. Também foi realizada a espectroscopia de raio-x por dispersão de energia para determinar a presença do molibdênio nos filmes. A blenda PE não apresenta o óxido de molibdênio, mas apresenta uma série de outros elementos devido à presença de aditivos, resíduos de catalisador. Em relação aos filmes com óxido, todos eles apresentaram o óxido de molibdênio, exceto o filme com 0,3. Isso não significa que não havia o óxido nesse filme, apenas na porção que foi analisada por essa técnica. Né? E esse óxido, em outras análises, como a análise de DRX, apresentou o óxido de molibdênio. Iniciando agora as análises de ressonância magnética no domínio do tempo, primeiramente foi realizada a sequência de pulso, inversão, recuperação para obtenção do tempo T1. Então, quanto maior o tempo T1, menor a mobilidade molecular. O que nós observamos nas curvas foi uma redução do tempo T1 dos filmes com o óxido de molibdênio em relação à blenda PE. Então, consequentemente, houve um aumento da mobilidade molecular nesses filmes. Nós podemos observar também uma reorganização molecular de alguns domínios, né? Esse primeiro domínio aqui, ele é alterado em relação à blenda PE, e posteriormente, com o aumento da concentração, surgem outros domínios. A segunda sequência de pulso utilizada foi a sequência MSFID, para determinar o tempo T2H, e quanto maior o tempo T2H, maior a mobilidade molecular. Então, foi observado um aumento da mobilidade molecular na fase rígida, devido ao aumento do tempo T2, nos filmes com óxido de molibdênio. Então, um aumento na fração intermediária, mas de menos expressão, e um aumento significativo no domínio rígido. Isso ocorreu devido ao acréscimo do óxido, que afeta a organização das cadeias poliméricas, provocando uma reorganização molecular desses domínios. Então, as cadeias não estarão mais tão próximas devido à presença do óxido, e com isso há um aumento da mobilidade molecular, observado pelo aumento do tempo T2H. Também foi realizada a análise de atividade de água. A atividade de água varia entre 0 e 1, sendo 1 um valor mais propenso à proliferação de micro-organismos. Então, a atividade de água da blenda foi cerca de 0,55. Os filmes com o óxido teve um pequeno aumento, mas também não muito significativo. Também foi realizada a análise de ângulo de contato. Quanto maior o ângulo de contato, menos hidrofílico é o material. A blenda PE apresentou um ângulo de contato em torno de 107 graus e os outros filmes com óxido apresentaram um ângulo de contato menor, mas ainda assim não foi uma diferença muito grande. Então, como eles apresentaram um ângulo de contato menor, houve assim um aumento da afinidade pela água. Mas também, como eu disse, não foi uma diferença muito grande.
Para concluir, os filmes apresentaram óxido de molibdênio conforme foi possível determinar nas análises de EDX e DRX. Houve uma mudança de cristalinidade, principalmente nos filmes com 0,1, 0,7 e 1% de óxido. Não houve mudanças significativas de temperatura de fusão e cristalização. Houve uma pequena redução na temperatura de degradação. Houve um aumento da mobilidade molecular, conforme observado nas análises de ressonância magnética no domínio do tempo, e houve um pequeno aumento pela afinidade de água. Meus agradecimentos à professora doutora Maria Inês Bruno Tavares, aos membros do grupo de pesquisa, à comissão desse evento e a todos que estão assistindo a essa apresentação. Muito obrigada e tenham um bom dia.